Olá, seja bem-vindo ao programa Diversidade. Você conhece aquela história de que se tem o limão, se faz uma limonada? Coloca-se bastante água, bastante açúcar, para sobrar bastante, distribuir para todo mundo e todo mundo ficar satisfeito. São essas pessoas que levam essa máxima a sério, que pega de um problema da vida e faz com que vire um programa social, ajudar pessoas. Isso é uma máxima que faz com que a humanidade seja melhor, que faz com que nós vivamos melhor. Nós vamos conversar hoje com Francisco Sogari, que é presidente do Instituto Gabi, que depois de uma tragédia familiar montou o Instituto Gabi para ajudar crianças com deficiência. Tudo bem com você? Tudo bem, Roberto. Estamos aí para compartilhar um pouco desse projeto, né, que a gente assim construiu aí passo a passo, pouco a pouco, durante uma década e meia. 15 anos. Completa esse mês? Exatamente. Não é coincidência não, porque nós já estivemos aqui, já debatendo, conversando, apresentando o projeto. O mês de maio ele marca oficialmente então esses 15 anos, né, de trabalho, de um serviço, né, de apoio à pessoa com deficiência, né, que a gente construiu a partir de uma encruzilhada, né? Você usou um pouco essa analogia do limão, da limonada, que ela é perfeita. E eu, assim, caracterizaria também como uma travessia, né? Uma encruzilhada na qual você se encontra, assim, precisando tomar uma decisão, né? De uma hora para outra, no piscar de olhos, você vê um filho, né? Que eu acho que é aquilo que é mais importante na sua vida, ser arrancado violentamente dos seus braços por um motorista irresponsável. E aí a sua vida... Ela vai assim... Ela na hora perde o sentido, né? Usando a linguagem do meio de televisão, a gente sai do ar, né? Então foi uma encruzilhada, foi um caminho muito difícil, né? Uma filha de 6 anos, cheia de vida, começando assim a se preparar para a vida, e nós construindo juntos uma história, né, de vida. E aí essa encruzilhada nos levou a uma decisão. Ou a gente se revoltava contra a vida, porque, como eu falei... Se tornariam pessoas amargas, horríveis, não seriam benquistas pela sociedade, seriam marginalizadas praticamente, ou pessoas dóceis e amadas por todos. Exatamente isso, né? Ou a revolta, ou buscar, né, uma atitude mais proativa, dando um significado mesmo sem entender, porque... humanamente falando, violenta a própria natureza humana. Sim. Pai nenhum, filho nenhum está preparado para sepultar, né, um filho. Então, assim, aquilo foi uma violência que somente quem passa por ela é capaz de mencionar. Certamente, os telespectadores já passaram por experiências, às vezes até mais difíceis. Citando um exemplo, a semana passada eu fui no velório de um amigo meu e tinha 4 pessoas sendo veladas da mesma família num acidente. Aí eu voltei para trás e falei, puxa vida, a vida ela tem essa complexidade. Mas enfim, nós assim, naquele momento foi muito difícil, mas precisamos tomar essa decisão. Ô Francisco, os amigos de casa, os amigos que nos assistem, eu falo amigos pelo seguinte, porque o programa Diversidade já está indo para 3 anos e as pessoas que nos assistem já viraram amigos, porque a grande maioria até nos conhece, são pessoas que até se relacionam e participam conosco até desse projeto social, que na verdade o programa Diversidade é um projeto social, é um projeto de fazer com que as pessoas se relacionem melhor, né? Fazer com que as pessoas vivam melhor. Então os amigos que estão nos assistindo sabem muito bem que tragédia acontece todos os dias acontecem tragédias na vida das famílias. E acontece tragédia na nossa vida, na vida do vizinho, não tem essa conversa de que o raio nunca cai na nossa cabeça, cai sempre no terreno vizinho. Não, isso é mentira, cai na nossa cabeça também. Só que nós temos que ter uma reação positiva. O programa Diversidade é um programa positivo, ele não está aqui para falar da tragédia, para trazer uma tristeza no ar, né? Para trazer uma lágrima no ar. Não, o programa está para trazer alegria, e é nesse ponto que a gente quer chegar. Quando você cai, não é para você sentir a dor da queda, é para você aprender a levantar, para criar força. Quando você tem uma tragédia familiar, é para você aprender novos caminhos,
é para você descobrir novas metas, novos objetivos e novas formas de melhorar a sua vida e a vida de quem te acompanha. Esse é o objetivo do programa e você está aqui trazendo mais uma força para esse objetivo. Eu concordo plenamente, porque assim, são esses momentos, né, difíceis da vida, essas crises, que nos levam um pouco a um discernimento, a você sair disso melhor. Se você ficar só no problema, só na tragédia, na lamentação, na crise, na ruptura, você não vai amadurecer. Então, toda ruptura, hoje se fala muito em situações de crise, tudo, mas elas devem servir como diria assim, uma queda para o alto, né? Você não pode ficar esperando o dó das pessoas. Exatamente, eu acho que isso... Porque as pessoas que esperam dó são derrotistas. Num primeiro momento, assim, a vulnerabilidade, a fragilidade pela qual passa um casal, um pai e uma mãe que perdem um filho de 6 anos, é realmente de você ter esse sentimento de compaixão. Mas não é uma compaixão, assim, meramente evasiva para tapar, né? Mas ela é marcada também por um componente de solidariedade, de uma força reativa. Olha, eu estou com você, conta comigo. Então, isso é um momento importante, porque o luto, né, essa situação um pouco de ruptura, ele é um caminho, assim, individual. Eu aprendi isso. Isso, é um caminho individual. Por mais que diga, olha, Roberto, conta comigo... Aquele é o seu caminho. Acredita no ser superior, no arquiteto do universo, nesse Deus que ele vai te dar força. Sim, eu acredito. Acredito na solidariedade dos amigos, mas a hora da dor, ela é absorvida quando você coloca a sua cabeça no travesseiro. É igual alguém um dia usou... Como a hora da morte. Ela é solitária. Você, ela é solitária. É você. Não tem jeito. Alguém usou uma imagem muito emblemática. Falou, é um cálice com fel muito amargo, que as pessoas vão ajudar a levantar esse cálice para você beber. Mas agora, quem vai beber é você. Exatamente. Então, essa ruptura, mas por outro lado também, é buscar isso que você dizia, essas saídas, essa energia, né? Buscar essa energia, mesmo quando parece que a gente está lá no fundo do poço, né? Porque assim, realmente... E nós temos, viu? Eu passei por tragédia, tenho muitos amigos que passaram por tragédia e eu vou falar, o ser humano é uma coisa assim excepcional. É fora do comum quando você começa a analisar o ser humano dentro das suas minúcias, dentro das suas delicadezas, dentro do mais profundo do ser. Ele sempre encontra força, energia para reagir. Não existe esse negócio do pé no fundo do poço tal para criar força. Não, o homem ele tem força em qualquer instante, em qualquer momento da vida. Ele precisa acreditar primeiro na sua capacidade reativa, no seu... E isso não vai ser dado de uma maneira mecânica, muito mágica, né, num piscar de olhos. Você vai ter que buscar essa síntese, né, refazer sua vida. Você tem que pensar, principalmente quando há uma relação pai e filho, ela substancialmente te destrói no primeiro momento. E aí você tem que conseguir reunir esses cacos, né, e compor de novo a peça e tocar a vida. E é um caminho um pouco... Então, desculpa, a gente vai começar a virar o jogo na conversa. A partir dessa tragédia, você resolve montar o Instituto Gabi em quanto tempo? Quanto tempo entre o falecimento da sua filha e a montagem do Instituto Gabi? Quanto tempo se decorreu aí? Foram 2 meses e meio. 2 meses e meio você já tomou a iniciativa de montar um instituto para ajudar pessoas? 2 meses e meio já estava constituído juridicamente. Porque assim... Quer dizer, foi uma reação rápida. Entendemos um pouco, eu e minha esposa, né, até para a nossa própria história, né, a gente sempre esteve muito engajado no trabalho social. Sim, já tinha um histórico de voluntariado e tudo mais. Exatamente. Isso é importantíssimo. Sempre disse aqui no programa, desculpa te interromper, e aos nossos queridos de casa, aos nossos amigos, que o trabalho voluntário é uma das coisas mais importantes que pode existir na vida hoje. Sem dúvida. Até mesmo para currículo. Os jovens fiquem sabendo disso. Que as grandes empresas, quando existe um empate ali de personalidades com uma alta formação, com uma grade curricular enorme, o desempate é no trabalho voluntário. Isso tem agregado assim, um diferencial importantíssimo. Se trabalha muito isso hoje, né? Se eu tenho diante de mim
diferentes perfis profissionais, eu vou ver o que está identificado com a missão da minha empresa e que tem também esse trabalho de ser voluntariado. Então, nós vínhamos fazendo isso, a minha esposa também já tinha uma prática voltada, né, para aquilo que a gente definiu como missão da ONG, eu também com minha atividade profissional, né, como jornalista. Então, nós assim, decidimos convergir um pouco esse nosso desejo, essa nossa dificuldade, para buscar realmente uma resposta. Então, foram 2 meses e meio. Então, foi um passo em conjunto, você e ela, você e sua esposa foram juntos para o programa. Exatamente, nós no momento em que nós começamos a olhar um para o outro, eu tenho um filho, hoje tem 17 anos, na época ele tinha 2, olha, a nossa vida, ela continua tendo sentido, a razão da nossa vida é o nosso filho que continua com a gente, e junto com isso nós vamos também buscar um trabalho que mantenha viva a memória da minha filha. E aí foi quando nós definimos, quem sabe vamos começar um projeto, uma casa, nada estava claro. A gente apenas queria, e não é também só preencher o vazio, né? Preencher aquele pedaço que ficou na gente. Não, nós queríamos fazer algo sólido, embora em meio a essa fragilização que em 2 meses você não consegue, de maneira rápida, encontrar totalmente o sentido da vida, né? É um processo... E até dar um exemplo e um norte para o crescimento do seu filho. Exatamente. Ele, quando você falava em voluntariado, ele foi o nosso primeiro voluntário mirim, com 2 anos. Nós alugamos uma casa, aí conseguimos ampliar o trabalho e ele era o nosso voluntário mirim. Nós vamos para o intervalo e já voltamos para conversar com o Francisco Sogari a respeito da continuidade do Instituto Gabi. Estamos de volta com o programa Diversidade. Hoje conversando com Francisco Sogari, que é presidente do Instituto Gabi. Se você quiser entrar em contato com o Instituto Gabi, você pode entrar pelo site institutogabi.org.br ou pelo telefone 5564-7709. Se você quiser saber um pouco mais sobre essa instituição, saber como você pode ajudar, de todas as formas você pode ajudar. Geralmente essas ONGs, essas OCIPs, essas instituições, ela não tem restrição ao tipo de colaboração que você vai dar. Pode ser um voluntariado, pode ser ajuda financeira, pode ser uma ajuda de um tempo, de um palpite, de uma opinião, de uma crítica, seja lá o que você for fazer, que seja com boas intenções, é sempre bem-vindo. Ô Francisco, outra vez que nós falamos a respeito do Instituto Gabi, nós estamos conversando que o Instituto ele tinha um apoio escolar, não é isso? Ele dava um apoio escolar. Exatamente. Você trabalha só com crianças com deficiência intelectual. Exatamente. E você dava um apoio escolar para essas crianças. Elas ficavam um tempo dentro da escola, é isso? O nosso trabalho, ele amplia um pouco esse conceito assim de inclusão escolar, né? O nosso trabalho, ele visa isso. Visa, né, que essas crianças e adolescentes elas possam ser incluídas na rede escolar, seja ela pública ou privada. Acaba sendo pública porque o público que nós atendemos normalmente são pessoas de baixa renda. Mas o nosso trabalho ele é um pouco anterior. Ele é um trabalho, é um núcleo de habilitação que vai desenvolver o potencial, a capacidade, as habilidades que essas crianças e adolescentes com deficiência intelectual têm para que possam ser incluídas na escola. O que a gente chama de ganho social. Ganho social, sim, em todos os sentidos, ou seja, a pessoa ela tem que ter a sua autonomia, a sua independência, seja ela no relacionamento com a sociedade, no relacionamento com a escola e até com o mercado de trabalho. Então, essa inserção social, essa autonomia é que nós desenvolvemos. Nós não fazemos um trabalho de educação formal, nós não somos escola, sim. Nós não fazemos também um trabalho especificamente clínico. Mas fazem um trabalho importantíssimo.
Porque, Francisco, eu preciso geralmente interromper você para dar uma explicação para os nossos amigos. Você conhece. Porque às vezes as pessoas que não estão dentro desse meio não sabem muito bem discernir do que a gente está falando. O que é um trabalho pré-escolar? O que é um trabalho de ganho social para as crianças com deficiência intelectual? Acontece que você pega uma criança com deficiência intelectual aos 7 anos e coloca ela na escola, direto na escola, existe uma possibilidade muito grande de não dar certo. Exatamente. Por quê? Porque ela não está acostumada com o convívio social, não está acostumada com a brincadeira das outras crianças, não está acostumada com, de repente, uma brincadeira até um pouco grotesca, a cobrança do professor, os objetivos que têm que ser alcançados, os horários que têm que ser cumpridos, ou seja, ela não está acostumada com a sociedade, ela está acostumada somente com o seio familiar, onde existe uma proteção ali dentro, né? Aquele apoio do pai, da mãe, tudo pode. E de repente, quando ela se depara com a realidade da vida, ela se choca e ela não tem condições de continuidade. Então, esse trabalho, como um trabalho de pré-escola para as crianças, é um trabalho de ganho social para que ela possa enfrentar a vida, a realidade da vida aí fora. Exatamente, olha, essa é a essência um pouco na qual nós definimos a nossa missão. A minha esposa, ela é formada em pedagogia, educação especial, né, com várias formações, e ela trabalha na rede pública há mais de 20 anos. E ela identificou esse gap aí, que a escola não tem uma estrutura de um psicólogo, né, que vá, né, um neuro, sei lá, que ampare, que auxilie. Então, diante disso, nós definimos, vamos fazer um trabalho pré-alfabetizador. Vamos fazer um trabalho um pouco de desenvolver... Pré-escolar mesmo. Pré-escolar, vamos usar esse conceito um pouco genérico. E nós percebemos que isso, realmente, quando há um acompanhamento na escola, que aí essa criança e adolescente, ela frequenta a nossa ONG, o Instituto Gabi, no contraturno. Então, ali há uma complementariedade e há uma continuidade. Não é simplesmente, a família vai e procura a escola. Não, há um acompanhamento. Então, há uma preocupação com a família dessa criança que vai ser inserida na escola. Então, nesses 15 anos que nós atuamos nesse processo, com esse foco, nós percebemos que há um ganho muito grande. Então, ao final, sei lá, de 6 meses, 1 ano, 2, 5 anos, se a gente consegue que essa criança, adolescente com deficiência, ela tenha essa autonomia, que ela possa ir para a escola, tenha esse ganho social. E o número de desistência escolar é bem menor quando passa por esse trabalho. E não só isso, como também assim, as pessoas que nos procuram, aquelas que já têm uma certa idade, 15, 16, 17 anos, já é um processo muito mais lento, muito mais difícil. Então, nós começamos a investir realmente a partir de 6 anos. Nosso público é de 6 a 18. Muito e bom. aí, quando há esse investimento nessa faixa etária inicial, o resultado ele é muito grande. Nós temos assim relatos, histórias de vida, cases assim de atendidos que hoje estão com uma vida própria. Nós vamos passar para os próximos projetos seu agora, mas só uma complementação. Até os professores têm um ganho com isso, né? Porque vê o comportamento da criança que vem completamente diferente daquela criança que não passou por esse trabalho. A gente tem um feedback disso, tanto com a coordenação da escola, com os professores, os pais, no próprio setor de educação, né? Por exemplo, o Cefai, né? Que é o Centro de Formação e Inclusão de Apoio à Inclusão, que está ligado à Delegacia Regional de Ensino da Prefeitura, na qual a gente tem um pouco mais de vínculo, né? Há um retorno de que isso realmente, o trabalho que a instituição, o Instituto Gabi faz, é um trabalho que vai contribuir enormemente no processo total da escola. Total, envolve educadores, pedagogos. Então, assim, estamos, eu acredito que no caminho certo. 15 anos você está lançando outros 2 projetos novos. Hoje, nós temos um programa que ele é subsidiado pela Secretaria Municipal de Assistência Social, né, da Prefeitura, chama Núcleo de Apoio à Pessoa com Deficiência, Núcleo de Habilitação e Apoio. Então, esse trabalho é a nossa base, é o trabalho principal, assim, o principal programa, e isso tem desenvolvido assim, uma ação muito importante, que é um trabalho mesmo
de conceituar autonomia, desenvolvimento, capacidades e tal. Hoje, nós estamos ampliando um pouco esse leque do núcleo de habilitação. Estamos implantando 2 projetos. Um na área de esportes. Muito bom. Esporte e lazer, é um projeto chamado Corpo em Movimento. Porque o esporte também dá integração social. Essa é a ideia. Então, o projeto Esporte, Corpo em Movimento, com professor de Educação Física e Esportes. E aí as atividades vão acontecer lá na ONG e também nos equipamentos públicos da região, né? Ali nós vamos desenvolver. E outro projeto é um projeto na área da saúde. Na área saúde, assim, eu diria assim, que vem reforçar um pouco todo o trabalho que nós fazemos aí durante esses 13 anos, que é o projeto com um profissional de fisioterapia, fonoaudiologia e um terapeuta ocupacional. Sim. Então, isso vem agregar, né, um diferencial assim, qualitativo no processo. Muito bom. Então, assim, trabalhamos cultura, trabalhamos, né, a parte de educação, trabalhamos oficinas, trabalhamos atividades de vida diária. Elas permanecem durante 4 horas de segunda a sexta. Não é um atendimento isolado, vai lá, frequenta a ONG e volta para casa. Não, ela permanece 4 horas. 4 horas diárias. Diárias, e aí tem toda essa complementariedade. E depois, no outro período, ela vai para a escola. Exatamente. A ideia é que vá para a escola. De manhã, de 6 a 12 anos, quase todos vão para a escola. À tarde, que é de 12 em diante, são poucos que vão para a escola. Por quê? Porque, assim, as famílias não tiveram muito acesso à informação e tiveram dificuldade em buscar esse apoio. Então, hoje nós estamos investindo nos duas faixas etárias com resultados, assim, bem mais significativos naqueles que são menores, né? Quer dizer, você pega as crianças que têm deficiência intelectual, às vezes elas têm pouca mobilidade, às vezes têm dificuldade de movimentos de mão ou mesmo de corpo, e você coloca ela na educação física, no tratamento de esporte, ela desenvolve um pouco mais. Dentro da área da saúde, com a terapeuta ocupacional, que é o TO, faz com que ela tenha habilidades melhores, ou seja, quando ela é integrada no meio social, quando ela vai para a vida, como eu disse, enfrenta a realidade da vida, ela está muito mais preparada do que só com o conceito de pré-escola. Exatamente, vamos ampliar então isso que você dizia, esse conceito aí de 360 graus, que ele se aplica na comunicação, se aplica nas empresas, que vai desde o diretor até o chão da fábrica, e no nosso trabalho também. Essa interdisciplinaridade, essa transdisciplinaridade, essa complementariedade. Nós não podemos, assim, departamentizar como fosse uma gaveta, né? Uma área assim e a outra. Ela tem que estar muito integrado. Então, o processo é um pouco implementando. O núcleo principal é de habilitação à pessoa com deficiência. Nós procuramos tipificar, né, esse trabalho identificado com as políticas públicas, né, com esse convênio da Prefeitura, mas também nós buscamos agora novas parcerias, novos apoios que permitem ampliação e essa integração desse trabalho. E com o conceito de inclusão total na escola. Eu conversei com o Francisco Sogari, que é presidente do Instituto Gabi, o qual eu agradeço a sua participação aqui. Agradeço muito mais pelo seu trabalho, o trabalho da sua esposa, o trabalho do seu filho. O que vocês desenvolvem não tem preço. Eu agradeço muito pelo seu trabalho social. Eu que tenho que agradecer. Eu diria que há uma relação de cumplicidade com o seu programa, aqui também com a TV Câmara. Veio aqui falar, tem que cumprir. Exatamente. E assim, parabenizar também por essa visão social, sabe? Esse diálogo social, essa diversidade que busca realmente essa inclusão. E lembrando sempre, né, que a minha filha, antes de falecer, ela dizia sempre uma frase que virou nosso slogan, né, que derruba qualquer marqueteiro. Ela falou assim, momentos antes de falecer, quem ajudar o próximo é feliz. E nós somos felizes por isso. Isso. Obrigado a você de casa que esteve conosco no programa Diversidade. Crescendo conosco, nós crescemos juntos para melhorar essa sociedade. Nós esperamos vocês na próxima semana, no próximo programa Diversidade. Até lá!